Akaza, você está sempre extrapolando, não é? Akaza, você entende o que estou tentando dizer? Não entende? O Superior 1, o mais poderoso entre os demônios, sob o controle de Muzan, mas por dentro, algo não se encaixava. Faltava a tão sonhada paz, faltava sentido. Mesmo no topo, Kokushibo carregava um vazio profundo, não por maldade, mas por frustração. E dessa frustração nasceu a inveja, mas não qualquer inveja, uma inveja que corrói, inveja de alguém com um talento nato, inveja de alguém que nunca precisou se esforçar tanto para ser grandioso. Essa inveja não nasceu do ódio, nasceu da dor de não ser reconhecido. E o nome dessa pessoa era Iorichi, seu irmão. Hoje vamos mergulhar na mente de Kokushibo, onde a inveja moldou seu próprio destino. Porque me diz, quando você quer algo com todas as forças e vê outros conquistando com facilidade, que sentimento nasce dentro de ti? Kokushibo era o irmão mais velho de Iorichi. Ambos nasceram em um clã de samurais, mas o nascimento de gêmeos era visto como um mau presságio. Por tradição, apenas um deveria sobreviver. Nishikatsu, nome de Kokushibo, antes de se tornar um demônio, foi escolhido como herdeiro, enquanto Iorichi foi deixado à margem, tratado como um fardo silencioso. Desde cedo, Mikikatsu se dedicava com disciplina e esforço, treinava incansavelmente para ser o melhor espadachim, buscando reconhecimento e honra. Sentia até pena do irmão, que mal conseguia andar sem o apoio da mãe e quase não falava. Aos olhos de todos, Iorichi era frágil, sem futuro. Mas tudo mudou no dia em que Iorichi pegou uma espada pela primeira vez, sem nunca ter treinado. Ele superou o mestre com facilidade, algo que Mikikatsu jamais havia conseguido. A técnica fluía como se fosse parte dele, natural, intuitiva, inexplicável. No início, Mikikatsu o admirava, sentia orgulho e fascínio, mas com o tempo, essa admiração começou a se corroer. A cada treino, a cada tentativa frustrada de superação, nascia uma comparação silenciosa. E essa comparação, repetida dia após dia, começou a se transformar em algo mais sombrio, porque não importava o quanto Mikikatsu treinasse, ele nunca conseguia acompanhar o talento nato do irmão. E é aí que a frustração, acumulada e silenciosa, começa a se distorcer. E é aqui que nasce a inveja. Conforme Iorichi crescia e se tornava cada vez mais habilidoso, a admiração e o orgulho que Kokushibo sentia por ele começa a se esvair. Um novo sentimento surgia, quase como um veneno, lentamente corroendo seus pensamentos. A comparação. Kokushibo se via cada vez mais distante do irmão. Quanto mais treinava, quanto mais se dedicava, mais inalcançável Iorichi parecia. E com isso, a frustração crescia. Kokushibo não desejava o mal ao irmão. Ele queria ser o irmão, queria o brilho, queria o talento, queria o mesmo reconhecimento. E é nesse abismo entre esforço e talento que nasce um desejo sombrio. Se eu não posso ser como ele, então preciso ser mais que ele. A inveja começa a consumi-lo, não de forma explosiva, mas silenciosa, até o ponto em que ele se transforma em tudo o que nunca quis ser. Kokushibo se afundava cada vez mais na sombra do irmão. Iorichi era mais forte, mais lembrado, mais reconhecido. Isso queimava Mikikatsu por dentro. Todo esforço, toda batalha vencida, nada parecia ter valor diante do brilho do irmão prodígio. Sempre Iorichi, sempre o mais desejado, sempre o mais lembrado. Essa ferida alimentava a inveja e a inveja se transformava em ódio silencioso. Kokushibo não queria apenas superar o irmão, queria ser mais do que ele, mais do que todos à sua volta. E é nessa queda constante entre inveja e ódio que a oferta de Muzan surge como uma tentação irresistível. Se o mundo não o reconhecia como humano, então talvez o mundo o reconhecesse como um monstro. Depois de anos lutando para ser o melhor, Kokushibo se tornou um demônio. Não qualquer demônio, o mais forte entre eles. Mas por trás dessa força havia uma frustração que nunca se apagava, uma dor cruel que queimava em seu peito. Quando finalmente se encontrou com Iorichi, seu irmão já estava velho. Kokushibo, em contraste, parecia intocado pelo tempo. Ainda assim, ao lutarem, Iorichi levou a melhor, quase o matou. Kokushibo não compreendia, encheu-se de raiva, porque sabia que mesmo com um poder que parecia sem limites, nunca
nunca chegaria aos pés do irmão. Logo após essa batalha veio a humilhação final. Iorit morreu de pé por causas naturais. A marca, que deveria condená-lo a viver apenas até os 25 anos, não o impediu de superar todos. Isso queimava mais do que qualquer lâmina em seu pescoço. Kokushibo pensou que estava ganhando, mas na verdade havia se condenado a viver eternamente como a sombra do irmão, sempre em segundo lugar. No fundo, ele sabia, nenhum poder no mundo seria capaz de alcançar a habilidade inata de Iorit. Kokushibo nunca conseguiu aceitar que seu irmão era o melhor entre eles. Ele fez de tudo para ser o número 1, mas não aceitava que esse lugar nunca lhe pertenceu. Mesmo após séculos de resistência, sabia que no fundo não era digno de ser o primeiro pela luz de ser humano. Era apenas o número 1 dos monstros, algo que nunca desejou. Percebeu tarde demais que Iorit nunca competiu com ele. Nunca foi uma disputa para ver quem era o melhor. Kokushibo lutava em silêncio contra um rival que nunca existia, enquanto seu irmão apenas o amava. Toda a dor, toda a frustração não tiveram motivo. Iorit nunca quis o mal dele, apenas era ele mesmo. Para quem sempre se sentiu em segundo lugar, isso era pior que a morte. Kokushibo entendeu apenas no fim que nunca seria lembrado como um homem que deveria ter se orgulhado de ter um irmão forte. Nunca seria visto como alguém que soube celebrar o talento do irmão. Se deixou corromper pela falsa impressão de ser sempre o segundo e no fim foi lembrado, mas não como desejava. No fim, Kokushibo não foi derrotado pelo irmão, mas por si mesmo. A inveja o corrompeu de tal forma que o fez acreditar que Iorit era o mal, o escolhido, e ele apenas a sombra. Esqueceu que também tinha valor. Depositou todas as fichas em uma mentira. Acreditar que Iorit não era digno de seu talento e que ele deveria ser o mais forte. Esse engano alimentou um ciclo sem fim de comparação, inveja, raiva e ódio. Acreditou que precisava ultrapassar o irmão a qualquer custo. Isso lhe custou a humanidade. Mas Iorit, mesmo sendo o mais forte, também se sentiu um fracasso. Essa, porém, é uma história para outro vídeo. O que fica é a lição. A inveja de não termos o que os outros têm pode nos moldar de tal forma que somos capazes de ir tão longe ao ponto de fazermos aquilo que nunca queríamos, acreditando que está certo. Bom, mas e você? Qual a sua opinião sobre o Kokushibo? Acha que o demônio já existia dentro dele e a inveja apenas revelou quem ele realmente era? Ou ele era bom, mas foi corrompido pela inveja até perder sua humanidade? Deixe sua opinião aqui embaixo. E se quiser conhecer outros vilões e heróis que carregam suas próprias histórias, te convido a mergulhar junto comigo na mente deles. Sejam monstros que já foram boas pessoas ou pessoas boas que se tornaram monstros. Te vejo lá.